O que é o efeito Doppler, pessoal? Quando que eu observo esse efeito Doppler? Eu tentei também uma ilustração aqui, mas eu não... Eu até consigo aqui nessa mesma simulação... Mas eu não sei se vai... Na verdade, não... Não, peraí, que está muito alto. Deixa eu parar isso aqui, peraí. Ah, tá. Vocês não conseguiram ouvir nada, né, gente? Deixa eu ver aqui se alguém respondeu. Não, né? Então deixa, mas vocês Estou têm... ouvindo sim, Thiago. Você está ouvindo? Estou ouvindo. Você consegue perceber a... Então vamos ver se vocês conseguem ver a diferença de som, né? Tá, Eu não. tenho som... Foi outra coisa que aconteceu aqui. Apareceu não. Como é que é? Não, deu para ouvir não. Eu confundi aqui o áudio. Ah, não, sem problema, então. Mas aqui, pessoal, o que é o efeito Doppler, tá? Ele trata da frequência, tá? Em situações em que ou a fonte está em movimento, ou o detector está em movimento em relação à fonte, né? Ou ambos estão em movimento. E aí eu tenho algumas variações disso, né? Nesse caso aqui, ele tenta mostrar, a hora que ele emite, a hora que eu faço aqui, eu não vou apertar agora, porque para mim fica um pouco alto, isso aqui é uma fonte, né? Começa a emitir um som numa frequência. E aí, à medida que esse cara vai se aproximando, ele é o detector, ele ouve uma certa frequência, né? E aí ele passa aqui quando ele está passando pela fonte ali, ele ouve outra frequência. Quando ele afasta, ele ouve uma frequência diferente. Deixa eu abaixar aqui. Põe o link no chat pra gente. Vou colocar agora. Thiago, se você compartilhar a janela, a gente consegue escutar, eu acho, em vez de compartilhar a tela. Não, eu sei, mas é porque acho que eu posso fazer isso também. De qualquer maneira, eu vou pôr esse link aqui. É porque eu posso compartilhar a tela, mas eu estou mostrando outras coisas também, mas deixa eu colocar aqui. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Olha aí se vocês vão ouvir agora. Deixa eu alterar aqui essa... Deixa eu ver numa frequência maior como que vai ficar. Deixa eu alterar a frequência aqui. Deixa eu aumentar mais. Vai ficar, né, bem mais agudo. Deixa eu ver. Nem tá dando para ouvir.
verdade, eu não acho que ficou muito legal, não, mas deixa eu explicar para vocês aqui a ideia. A gente... A ideia, né? Depois vocês façam os testes aí, variam a frequência, né? Vejam aí o que é permitido, né? Pelo aplicativo. Esse aqui também te permite alguma coisa, tá? Mas eu preciso explicar para vocês aqui a ideia. O que acontece? Se eu tenho uma fonte aqui, ó, veja bem, uma fonte aqui, essa, tá? E aqui eu tenho um detector aqui, né? O detector aqui vai ser, ó, o ouvido aqui, tá? Então, o que acontece? Quando eu emito uma onda aqui com uma certa frequência, né? Essa onda vai chegar lá no receptor com a frequência que ela foi emitida. Por quê? Porque a frequência depende da origem, né? Da fonte. Então, se a fonte emitiu numa frequência, vai sempre ter essa frequência, né? O que muda é a velocidade, por exemplo, quando muda de meio, né? Assim como o comprimento de onda, mas a frequência, independente de qualquer coisa, é sempre a mesma, né? Mas o que acontece quando essa fonte está em movimento? Então, é só vocês imaginarem, né? Na prática, eu tentei mostrar aquilo ali, mas, por exemplo, quando é uma sirene de bombeiro ou uma sirene de polícia, a gente consegue perceber que um som vai ficando mais agudo, se aproximando, e quando passa da gente, né? Eu ouço, né? Vem aumentando e depois vai ficando, né? Numa... Eu não encontrei, vem aumentando. A gente percebe essa alteração, né? Quando a gente está assistindo Fórmula 1, por exemplo, a gente vê que o som vai aproximando, ficando mais agudo, e quando o carro passa, né? Até a gente, quando, né, brinca, às vezes, de carrinho, de tudo bem, velocidade, fala, não é assim, uma coisa assim, vê um som ficando mais agudo. O que é isso? É só vocês pensarem, né? Vamos tentar ilustrar aqui, e aí depois eu passo a equação para vocês, mas a equação, ela é só aplicar, né? Entendendo, claro, cada termo e como que eu uso, mas eu quero que vocês entendam o efeito Doppler, tá? Então, imagina, né? Ó, que quando eu emiti aqui essa primeira, vou chamar de 1 aqui só para ilustrar, né? Eu emiti a primeira aqui, depois eu emiti a segunda, né? Tipo, 2 segundos depois, 1 segundo depois, mais 1 segundo veio a terceira, frente de onda, né? E assim como foi emitido aqui, vai chegar lá. Agora, imagina que essa fonte aqui está em movimento, tá? Eu vou pegar minha fonte S e vou atribuir a ela uma velocidade V. Tranquilo? Então, ela emitiu aqui. Eu vou colocar aqui, ó, só para a ordem aqui, ó. É difícil, né, de ilustrar, mas vamos lá. Emitiu essa... Não vou numerar por enquanto, porque vai dar confusão. Emitiu uma frente de onda, né? A gente sabe que as cristas aqui me dão essa distância d aqui me dá o comprimento de onda, mas também ela se relaciona com a frequência, né? Então, quanto mais juntos ali, quer dizer que maior a frequência, menor o comprimento de onda, quanto mais afastados, maior o comprimento de onda e menor a frequência. Então, emitiu uma frente de onda aqui, tá? E aí ela está viajando, só que isso aqui está andando. Quando ela emitiu
Então, imagina que aqui, sei lá, tenha, sei lá, um metro de distância, não interessa. Então, emitiu essa, mas continuou andando, né? Então, quando essa fonte aqui, quando essa primeira aqui andou 1 metro, imagina que essa aqui é a primeira, e ela emitiu a segunda, a fonte, ela está aqui na frente agora, né? Então, ela vai, ó, emitir a segunda aqui, a distância aqui vai ser menor, vocês concordam? Né? Ela está parada. Então, imagina aqui, ó, que em 1 segundo, eu estou falando valores totalmente aleatórios, tá, gente? Mas imagina que, ó, emitiu uma, quando ela chegou aqui, 1 segundo depois, né? Andou 1 metro, por exemplo, então a velocidade é 1 metro por segundo, emitiu a outra com distância de 1 metro. Só que agora, 1 segundo depois, a fonte também andou alguma coisa. Vamos supor que a velocidade da fonte seja meio metro por segundo. Então, a onda andou 1 metro, mas a fonte andou meio. Então, aqui, em 1 segundo, a distância agora entre elas é 0,5 metros. Então, o que, que acontece com a frequência aqui, ó? Que o detector vai ouvir aqui, né? Mesmo ela emitindo ali a cada 1 segundo, então, teoricamente, era para eu ter isso aqui, as ondas vão chegar aqui com uma diferença menor. Vocês concordam? Porque a fonte também andou para frente. Então, é como se eu estivesse alterando a frequência, né? Veja bem, a fonte está emitindo na mesma frequência, mas como ela está em movimento na direção do detector, o detector ouve numa frequência mais alta. Então, por isso que quando o bombeiro está vindo, ou o barulho do próprio carro em direção a você, você vai ouvindo ele mais alto no sentido de mais agudo. Tranquilo? E aí, por quê? Porque a frequência vem aumentando, porque a fonte também, né? Então, eu emiti. Se eu estou parado aqui, eu vou emitindo, e a onda vai indo, né? Só a velocidade dela. Agora, se eu emito e vou na direção da onda, né? Por exemplo, se essa velocidade vai aumentando, né? Ou vai... ou é próxima ali da velocidade da onda, vamos dizer assim, a velocidade de som no ar é aproximadamente 344 metros por segundo. Então, não é uma velocidade, é uma velocidade real, né? Assim, ela é o dobro ou o triplo de velocidades comuns dos carros, né? Então, um carro a 120 está 1/3 da velocidade do som, a 120 km. Desculpa, esqueçam, tá? Falei besteira aqui. É 344 metros por segundo, então é aproximadamente 1.000 e pouquinho, né? 1.000 quilômetros por hora. Mas mesmo assim, está ali numa ordem de grandeza mais palpável do que quando eu falo, por exemplo, a velocidade da luz, que é 340 metros por segundo, né? É porque que é 3.000 quilômetros por segundo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Desculpa aí a confusão, tá? Vamos voltar aqui. Mas é porque eu só queria mostrar que a velocidade de som ela é baixa relativamente, né? Ela é comparável com as velocidades aqui, né? Ela é comparável com a velocidade de um avião, né? Quando a gente fala, né, de aviões supersônicos, aviões que quebram a barreira do som, né? O ser humano consegue quebrar a barreira do som, então não é uma coisa tão alta, é isso que eu quis dizer. Mas vamos lá. Então eu tenho esse sensação de aumento de frequência, mas eu posso ter aqui, por exemplo, a situação em que o cara está aqui, o receptor, ó, o ouvido dele aqui, a fonte está emitindo aqui, né, uma frequência, mas essa fonte aqui pode estar se afastando com uma velocidade v. Então, ó, ela emitiu, né, mesma reflexão da anterior, ela emitiu um pulso, no segundo momento ela já vai estar aqui, né? Então, esse pulso andou, quando ele emitiu o outro, ó, o que vai estar acontecendo aqui? É como se eu estivesse diminuindo a frequência, né? Aumentando o comprimento de onda, porque a velocidade ali está em sentido
contrário. Então, esse cara aqui, ó, aqui chegava, né? Com distâncias regulares, né? Chegava uma frequência só. Para esse cara aqui agora, vai chegar, ó, com a fonte se afastando, frequências menores. A gente consegue perceber as duas coisas, que foi o exemplo que eu dei, do carro se aproximando, ele aproxima, e quando ele passa por nós, eu já ouço, né? Já percebo essa variação de frequência. E aí, pessoal, eu posso ter, como eu não vou exemplificar todos os casos, só vou falar para vocês aqui, né? A gente sabe que o movimento é relativo. Então, eu posso ter situação aqui. Eu posso ter situação. Eu tenho aqui a fonte. E tenho aqui o vamos chamar de detector, receptor, não fala. E tem aqui o detector. Eu vou chamar de detector D, tá? Então, eu posso ter situação detector vamos lá. Detector parado, ok? E a fonte se aproximando. Eu posso ter detector parado e a fonte se afastando. Eu posso ter a fonte parada, né? E o detector se afastando. Aí vocês vão ter que pensar aí, né? Fazer essa analogia aí. Eu posso ter a fonte parada e o detector se aproximando. Eu posso ter os dois se aproximando, ok? Posso ter os dois se afastando. E posso ter, né, qualquer variação disso. Velocidades no mesmo sentido, aí eu vou ter que pensar se forem iguais, o movimento relativo é zero, se uma for maior que a outra, está aproximando ou afastando, né? Enfim. Eu posso ter, né? Mas tudo se baseia em quê? Em eles estarem se aproximando ou se afastando, ok? E aí a equação do efeito Doppler vai ser, já vou mandar a chamada, tá, pessoal? Vai ser a equação vai ser a frequência, né, que eu vou chamar de F', que é a frequência, né, detectada, é igual à frequência original vezes, aí aqui é velocidade velocidade do som no ar, tá? Mais ou menos a velocidade do detector dividido pela velocidade do som no ar, mais ou menos a velocidade da fonte. Então, vamos lá. F' é a frequência detectada. F, frequência emitida. V, é referência à velocidade do som no ar. Ok? VD, velocidade do detector. E VS, velocidade da fonte. Tá? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Tem até uma regrinha aqui, eu vou até anotar para vocês, que eu vi aqui no livro. Que aí a gente não precisa, quando é mais, quando é menos, né?
Deixa eu só ver aqui onde tá. Ah, já sei o que eu vou fazer. Tá próximo aqui no Holiday, eu vou... Aí aqui, ele fala várias situações, né? Fonte, movimento, detector parado, e vai... Mas se a gente pegar só essa equação, e aí depois vocês podem analisar caso a caso, né? Nos exemplos, mas é essa equação. Vamos lá. Então, ele fala assim, vou pôr a equação aqui novamente, tá? Vamos lá. A equação é F igual a F, V mais ou menos V, D sobre V mais ou menos V, S. Eles chamam de VF de fonte, mas S também é de fonte, né? Vamos lá. Em inglês, no caso, né? Acho que inclusive usava S no rádio, agora tá F nessa edição, não sei. Vamos lá. Então, quando o movimento do detector ou da fonte é no sentido de aproximá-los, o sinal da velocidade deve resultar em aumento da frequência. Quando o movimento do detector ou da fonte é no sentido de afastá-los, o sinal da velocidade correspondente deve estar em uma diminuição da frequência, né? Resultar em uma diminuição. Então, ó, você tem que pensar, é afastar quando aproxima, né? Nós vimos lá, a tendência é aumentar a frequência, né? Então, ó, no sentido de aproximá-los, tem que aumentar a frequência. É quando a fonte está aproximando, o carro de bombeiro vindo. Quando está afastando, as frentes de ondas vão ficando mais distantes. Então, eu tenho que colocar o sinal no sentido de diminuir. Então, vamos pensar. Primeiro, fonte parada, detector parado, VD igual a zero. Fonte parada, VS igual a zero. Isso aí, ok. Né? Então, vamos pensar. Se está se aproximando, né? Eles estão se aproximando. Vamos pensar bem só. O detector está se aproximando da fonte que está parada. O VS vai ser zero. O detector está no numerador. Para aumentar a frequência, eu tenho que usar sinal positivo ou negativo? Para o meu resultado ser maior, eu tenho que aumentar o meu numerador. Então, se o detector está se aproximando, eu vou usar sinal positivo, que aí vou dividir por V, eu vou ter um resultado maior. Se o detector está se afastando, é no sentido de diminuir a frequência. Então, eu vou usar V menos VD no numerador. Tranquilo? Pensando na fonte. Se a fonte está se aproximando, veja bem, isso é importante. Fonte se aproximando vai aumentar a frequência. Só que o VS está no denominador. Para eu aumentar o resultado, o que eu tenho que fazer com o denominador? Ele tem que diminuir, né? Dividir por uma coisa menor. Então, a fonte está se aproximando, aí eu uso negativo no denominador. V menos VS. Se a fonte está se afastando, eu uso o positivo no denominador, que aí vai me dar um resultado menor. Ficou claro isso, pessoal? Ficou confuso? Não tem muito segredo, não, só tem que pensar. Se os dois estão em movimento, por exemplo, os dois se aproximando,
eu tenho que aumentar o numerador e diminuir o denominador, né? Para dar um resultado maior frequência possível. Se os dois estão se afastando, eu tenho que diminuir a frequência, eu diminuo o numerador, então uso negativo em cima e aumento o denominador, uso positivo embaixo. E eu vou somar. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Eu vou mandar a chamada para vocês, né? Tá em cima da hora. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu já clicar. Não, isso aqui é. O que é isso aqui no YouTube? Efeito prático na Fórmula 1. Ah, bacana. Deixa eu ver aqui. O Marco mandou 1 minutinho, tá, gente? Obrigado, viu, Marco, por ter contribuído aí. Deixa eu aproveitar e mudar o modo de compartilhamento aqui para vocês verem rapidinho aqui. Cadê? Vamos lá. Produto destinado a adultos. Ah, é 2 minutos. Bom, pessoal, não vou deixar tudo aqui porque a gente está em cima da hora, mas é bem bacana, é isso aí, né? Eu tinha citado Fórmula 1 e aí o amigo aí, o Michael Lopes mandou para a gente aí, tá? Deixa eu apresentar de novo a tela inteira. O Iago Conrad falou que não, esse não é que não entendeu, o Iago, a questão de como usar a equação. Eu explico aqui novamente para você, de forma mais prática. É isso? Ah, tá, não tem dúvida. Ah, não, então sem problema. Então vamos para a chamada. Eu mando aqui para vocês o link.